Este programa conta com o apoio da Tá Na Hora Service Limitada. Olá, saudações, bem-vindo, caro internauta, a mais uma edição do programa Política na Mesa. Já sabe que é um programa de debates de assuntos que marcam a atualidade nacional. Hoje preparamos para si dois temas. O primeiro, autoridades municipais em Vilanculo preocupadas com proprietários de ruínas, obras inacabadas e escombros abandonados que teimam em não implementar projetos nos seus espaços. A Procuradora-Geral da República queixa-se da falta de colaboração da Justiça Sul-Africana na decisão do pedido de extradição do antigo Ministro das Finanças, Manuel Changue, considerado figura central no caso das chamadas dívidas ocultas. Para analisarmos estes assuntos, já temos em estúdio Roberto Matsinho, Sara Chiclango e Ricardo Temp. Ricardo Temp, boa noite, bem-vindo a esta edição. Obrigado, muito boa noite. Em nome da Renamo Partido, convidar ao povo moçambicano, aos simpatizantes desta formação política e a todos os membros para refletirmos na morte do presidente Afonso Macacho Marceta de Lacama, que no dia 3 próximo, logo segunda-feira, completa 3 anos depois do seu desaparecimento físico. É momento para cada moçambicano começar a imaginar nos ideais daquele homem. Muito obrigado. Obrigado. Sara Chiclango, boa noite e bem-vindo a esta edição. Muito boa noite. Cumprimentar a todos os colegas do painel, cumprimentar ao meu partido MDM, cumprimentar a todos os telespectadores que nos assistem via online através dessa plataforma e também a todo o povo moçambicano. E também queria subsidiar aqui alguns factos que aconteceram ao longo das 2 semanas e lamentamos sobre o fechamento da Total, uma vez que são famílias que vão ao desemprego e não terão nada para dar aos seus filhos. E também a questão do terrorismo, isto é de lamentar naquela província. E também aqui parabenizar a bancada do MDM pela proposta perante as perguntas e respostas ao governo sobre o debate da questão do salário mínimo. E também aqui que queria mais uma vez recordar aos que estão em frente dos valores da Covid-19 que o povo de Vilanculos não se esqueceu e ele quer saber quando é que terão, uma vez haviam prometido que dia 10 deste mês as pessoas estariam lá nos postos a receber os seus valores e a preocupação cai sobre eles neste momento, a quanto anda o processo dos valores da Covid-19. Muito obrigado. Obrigado. Roberto Matsinho, boa noite. Muito boa noite, Paulino Vilanculo. Boa noite a todos os internautas da VTV. Nós primeiro queríamos saudar vivamente o presidente Filipe Jacinto Nunes, na sua qualidade de alto magistrado da nação, pelo seu trabalho pragmático, visível, que tem estado a fazer em prol de todos os moçambicanos e para o bem-estar destes moçambicanos e também na luta para colocar o fim aos inimigos de desenvolvimento. Falo concretamente do terrorismo na província de Cabo Delgado, um fenômeno que não é novo, mas sim um fenômeno de dimensão internacional, e também o trabalho que o presidente Filipe Jacinto Nunes, na qualidade do comandante em chefe das Forças de Defesa e Segurança, tem estado a liderar o processo de pacificação do nosso país, quando recordarmos que existem estes inimigos de desenvolvimento também a criar pânico na região centro do país, nas províncias de Sofala e Manica. E para dizer também ao povo moçambicano, em particular aos munícipes desta paradisíaca autarquia,
para continuar firmes e decididos neste trabalho de agudização da vigilância em todos os cantos do nosso país, da nossa autarquia. Sabe-se, no entanto, que Cabo Delgado está sendo fustigado neste momento pelo terrorismo e as principais razões que os terroristas alegam é a busca dos recursos que nós temos. Deus, quando nos deu estes recursos, não nos deu para nos confrontarmos e também tirar vidas aos inocentes. Vilanculo tem estes recursos, Vilanculo também tem a costa. É preciso estarmos muito atentos com quem lidamos e com quem partilhamos as nossas conversas dia após dia. Muito obrigado. Obrigado, Roberto Maticini. Neste momento quero pedir a si, caro internauta, que está ligado a Vilanculo TV, particularmente neste programa Política na Mesa, para partilhar este vídeo. Se é novo, subscreva-se ao canal para estar a par de todas as informações que aqui formos já lançar para si, e não se esqueça também de comentar o que está a achar deste programa. Agora vamos sim ao primeiro tema que justifica a nossa presença neste espaço do Política na Mesa. Autoridades municipais em Vilanculo preocupadas com proprietários de ruínas, obras inacabadas e escombros abandonados que teimam em não implementar projetos nos seus espaços. De recordar que no aviso emitido no dia 14 de junho de 2020, o Conselho Municipal de Vilanculo advertiu a todos os titulares do direito de uso e aproveitamento de terra do ATI com título provisório ou definitivo, proprietários de ruínas, obras inacabadas e escombros abandonados há mais de 5 anos, para que no prazo de 30 dias regularizar e implementar os seus projetos sob pena de reverter os mesmos terrenos e respectivas benfeitorias a favor do Estado. Mas de lá até cá, continuamos a verificar em diferentes bairros da cidade turística de Vilanculo escombros, residências inacabadas que algumas vezes acabam se transformando em ruínas. Quero começar por si, Ricardo Tembe. Como é que olha esta situação depois de se passar este período que a idade havia dado aos proprietários destes espaços, mas que os mesmos deram consta ao aviso emitido pelo município? Muito obrigado. Eu, como um membro de um órgão deliberativo que é a Assembleia Municipal desta mesma cidade de Vilanculo, primeiro tenho a dizer que não conheço este mesmo tema, esta mesma informação de que o Conselho Municipal teria notificados aos proprietários para se apresentarem junto ao município. Não tenho informação, mas também como o ponto está aqui em debate, eu tenho a auxiliar o próprio Conselho Municipal, na pessoa do presidente deste mesmo órgão, o Conselho Municipal da cidade de Vilanculo, para primeiro fazer um mini inquérito, fazer um mini levantamento desses mesmos espaços e, se possível, dentro desse inquérito vai permitir conhecer quem são os donos desses mesmos espaços e contactar os mesmos e, se possível, dar um intervalo, anunciar que os mesmos são solicitados para uma sentada junto do Conselho Municipal a fim de legalizar os mesmos espaços, e daí ele tem direito também de voltar a submeter uma proposta a um órgão deliberativo se é que alguma coisa não está a dar certo lá, porque nós estamos aí como um órgão deliberativo e não temos conhecimento de o presidente do Conselho Municipal ter solicitado os proprietários desses espaços. Isso é novidade para mim. Mas também tenho a dizer que parece-me que não é um fórum próprio este de hoje, de nós estarmos a debater, porque estamos aqui em nome de partidos políticos, não como órgão. Estamos aqui em nome de partidos políticos. Eu estou aqui como representante do meu partido, a Renan. Então, também faço parte de um órgão, a Assembleia Municipal da cidade de Vilanculo. Então, o que o Conselho Municipal tem que fazer?
é fazer um inquérito, um levantamento junto a estas mesmas residências ou mesmos espaços que julga haver problemas. Quando ele lá tiver qualquer dificuldade, pode submeter ao órgão deliberativo, vamos apreciar e vamos ver por onde é que nós podemos ajudar. Porque, por enquanto, não vejo ser da nossa responsabilidade em estarmos a debater este ponto. Aqui nesse espaço, a falar deste ponto, tinha que ser o Conselho Municipal ou representante do Conselho Municipal a falar desses assuntos, porque nós somos representantes de um órgão e se nós adiantamos membros de um órgão falarmos deste assunto, onde temos que falar de assuntos políticos que têm a ver com partidos políticos, parece não ser um fórum apropriado. Talvez muito obrigado, ficou essencial. Sara Chiclano, quero ver seu comentário a respeito deste assunto. Estamos numa situação em que a entidade local já emitiu um aviso comunicando aos proprietários desses espaços que neste momento não estão a fazer o seu uso e aproveitamento de terra, mas passou o período que a entidade local havia determinado para que os proprietários pudessem regularizar a situação dos seus espaços. Passado esse período, o Conselho Municipal, no seu entender, pode ou não reverter os mesmos espaços a favor do Estado, no seu entender? Bem, se for uma questão, as ruínas forem para habitação, acho que não tem prazo, porque nós temos que olhar pela nossa situação como munícipes dessa cidade. Nós sabemos que a pessoa, durante o percurso da sua vida, faz um plano e depois, às vezes, o mesmo plano chega a não se concretizar pela forma de como as coisas estão a acontecer. Eu penso que os donos dessas ruínas existem. O que o Conselho Municipal devia fazer era solicitar, procurar saber quem são essas pessoas e tentar sensibilizar. Se não tem condições de continuar com a construção, mas pelo menos fazer a devida limpeza e procurar saber os motivos por que a paralisação da obra. Porque não é só entender que nós temos, o Conselho Municipal tem que reverter a favor do Estado. É chato, né? E isso por quê? Por que eu digo isso? Porque nós temos constatado que nós estamos, desde o ano passado, se não for ano antepassado, as empresas subcontratadas, as empresas que eram contratadas pela Sasol estão neste momento paradas e maior número das famílias estão desempregadas e elas não têm como avançarem com os trabalhos. Então, neste momento, essas ruínas vão continuando lá. Eu penso que a idilidade devia sensibilizar as pessoas para não corrermos o risco de reverter as mesmas a favor do Estado. E outra questão é a burocracia de como as coisas têm acontecido no Conselho Municipal. A pessoa vai lá pedir autorização para erguer a sua obra. Então, aquela morosidade e a pessoa acaba construindo. Só que no meio da construção, ele se depara com uma outra situação, que é o desemprego, que é a empresa que tem que se fechar porque a situação do país é aquela. Então, eu penso que aqui devíamos não fazermos coisas de má fé, como devíamos não, o município devia não fazer coisas de má fé, mas solicitar as pessoas para poderem sentar e chegar a um consenso. Obrigado, ficou essencial. Roberto Matzinho, quero ver sua análise a respeito deste assunto, particularmente porque existem espaços adquiridos ou benfeitorias um pouco por toda a cidade de Vilanculo. Existem muitos espaços que os seus legítimos donos não estão a fazer primeiro a limpeza e lá acaba se transformando em pequenas matas no meio dos bairros. Qual é que deve ser o papel da idilidade neste momento? No seu entender, depois de passados os 30 dias que havia decretado como o prazo para que os legítimos pudessem regularizar a situação? Muitíssimo obrigado.
O que nós devíamos aqui deixar ficar é que a vida da cidade difere-se muito da vida rural e vivendo na cidade acarreta os seus custos. E nós temos que nos habituar e saber conviver com esta nova realidade, uma realidade urbanística. De facto, o que os instrumentos de trabalho orientam é que, uma vez o munícipe ter requerido este direito de uso e aproveitamento da terra, é direito de uso e aproveitamento da terra, uma vez sabido que a nossa Constituição da República consagra que a terra é propriedade do Estado. Nós, como cidadãos, temos esta obrigação legal de requerer a quem de direito o uso e aproveitamento daquela terra. Então, se nós pedimos para o seu uso para um certo fim, pode ser o fim comercial, como pode ser o fim habitacional. E muitos desses casos de terrenos baldios que nós temos aqui em Vilanculo é para fins habitacionais. A lei também é mais clara, deixa um horizonte temporal de 2 anos para o seu uso. É verdade que um e outro munícipe chega a não honrar com seu compromisso, este consagrado nesses instrumentos, passa 2 anos, passa 3 anos. O que o Conselho Municipal tem estado a fazer é continuar a manter, mas não menosprezar, não pontapear aquilo que é a legislação. Faz aquilo que é a sensibilização dos munícipes. Bem disse o Paulino Vilanculo, esta questão, este aviso emitido pelo Conselho Municipal não é aviso emitido este ano de 2021, mas sim foi emitido o ano passado e houve um tempo de espera para com que os munícipes pudessem tomar conta do recado. Aliás, uma das questões muito básicas que o Executivo Municipal colocou é que a pessoa, mesmo que não tenha o valor para erguer a sua primeira habitação ou para erguer o tal edifício comercial, tivesse que fazer a limpeza do espaço, o que não se verifica. Mas outras pessoas, imbuídas do espírito de urbanidade, foram limpando seus espaços, foram cortando a sebe espinhosa, mantendo o lugar em condições. Mas há que frisar que esses outros concidadãos, esses outros munícipes, ou essas pessoas singulares e ou coletivas, porque temos também empresas, temos também algumas instituições que têm este doate, mas não estão a saber honrar. Passado um tempo, estes munícipes, estas pessoas não contactaram o Conselho Municipal, o que o Conselho Municipal poderá fazer, não vai fazer nenhuma adivinha, o que vai fazer vai seguindo aquilo que os instrumentos de trabalho orientam, e uma das questões que os instrumentos de trabalho orientam é reverter-se este espaço a favor do Estado. Não significa que se reverter o espaço que era do Paulino passa automaticamente para o Conselho Municipal, não. Reverteu-se o espaço que o Paulino prometeu construir a sua habitação, vão já 10 anos, 15 anos, este espaço passa para o Conselho Municipal e o Conselho Municipal vai atribuir a um outro munícipe que está na lista de espera à procura de espaços. Então temos situações de alguns munícipes que têm 3, 4 espaços baldios, não fazem o uso e aproveitamento, não limpam. Então, o que o Conselho Municipal está a deixar como apelo, eu tive a oportunidade de ver este aviso que foi público, foi tornado público no jornal de maior circulação no país, o Jornal Notícias, mas também andou em alguns meios de comunicação e também nas redes sociais tivemos oportunidade, ou muitas pessoas tiveram oportunidade de ver esta situação. O que é mais importante é as pessoas
para já contactar o Conselho Municipal para ter um esclarecimento devido o que é que deverão fazer. Mas aqueles que continuarão no silêncio, o Conselho Municipal nada menos, nada mais vai fazer senão reverter o espaço ao Conselho Municipal. Obrigado, Roberto Martins. Senhor Ricardo Tembe? Obrigado. Eu sou da opinião que o Conselho Municipal faz um levantamento, porque o Conselho Municipal conhece os espaços, faz um levantamento, envia uma equipe para esses locais, para apurar na verdade no terreno quem são os proprietários. Vai conseguir o contato do dono de lá. Então o Conselho Municipal tem que continuar a ter mais espaço para diálogo, né? Ligarem para essas pessoas e marcar um dia ou um mês para uma sentada junto a esses proprietários, porque para mim sou da opinião de que ainda falta informação. A pessoa podia talvez não construir, mas pelo menos fazer limpeza é algo muito simples de que os municípios podiam fazer. Então, para mim, sou da opinião de que falta informação. E eu, como membro de um órgão que representa o povo, tenho aqui a defender que o Conselho Municipal deve fazer um inquérito, um levantamento desses espaços. E lá na zona, os secretários dos bairros conhecem quem é o dono daqui, onde é que reside, pede o contacto. O Conselho Municipal volta, tem uma sentada, começa a fazer ligações para essas pessoas e dá um espaço, um intervalo. Daqui a 90 dias deve-se fazer presente, ou no dia X haverá uma reunião para falarmos desses espaços. Os munícipes estarão lá para responder. Eu aceito que a pessoa pode não ter dinheiro hoje para construir, mas capacidade de fazer limpeza no seu próprio espaço, os munícipes têm. O que está em causa até neste preciso momento é falta da informação. A informação não chegou o suficiente, mesmo a nível da nossa rádio e televisão comunitária, eu, a nível localmente aqui, não cheguei a acompanhar esse anúncio que o município apelava para aqueles que têm espaços que não estão sendo usados para aproximarem ao município. Falta informação. Acho que esse não é um tema até neste preciso momento para nós, representantes de partidos políticos, estarmos a debater. Porque tem um fórum próprio em que, se o presidente do Conselho Municipal não conseguir ter a saída, pode submeter o expediente junto ao órgão deliberativo. E nós, como membros de um órgão deliberativo, vamos auxiliar no como fazer, o que é que deve fazer o Conselho Municipal. Só dizer vamos regular os espaços é levantar barulho. O que nós estamos preparados para ver barulho. E eu, como membro de um órgão que representa o povo, sou da opinião de que as pessoas devem ser contactadas e informadas e as pessoas estarão lá. Muito obrigado. Mas eu queria deixar claro que há diversas formas em que se flua a informação. Pode ser através através de órgãos de comunicação social, pode ser também das reuniões, como também dos habituais informes regulares que o presidente do Conselho Municipal tem como obrigação de o fazer nas sessões. Há de notar que em cada sessão da Assembleia Municipal é apreciada aquela que custou o informe regular do presidente no intervalo das sessões, o que é que este Conselho Municipal realizou. Então, ali há muitas informações que são drenadas, mas se calhar alguns colegas lá não têm prestado muita atenção, vêm com aquilo que tem na cabeça para depois despejar, mas há muita informação rica em termos de conteúdo, em termos daquilo que é o pulsar do trabalho que este executivo está a fazer no desdobramento daquilo que é o plano econômico e social do município. O que eu posso aqui sublinhar é que a informação deve continuar a fluir, vamos criar, ou o Conselho Municipal deve criar outras formas de a informação chegar a todos. Mas a informação, quero perceber que a maior parte, ou parte significativa dos visados, chegou. Muito obrigado. Sra. Chitlango, algo para acrescentar dentro deste tema? Faço das palavras dos colegas as minhas, que devem chamar as pessoas, sentar e conversar, sensibilizar para fazer a limpeza nesses espaços e aqueles espaços que não estão
legalizados que aproximem lá o Conselho Municipal para poderem legalizar e terem os respectivos doados. E não se esquecendo também que a pressão da vida, né, para alguns munícipes tem alta, então deve haver aqui um consenso como não fazer coisas assim à força, ora tomar, porque são terrenos que a pessoa talvez conseguiu com esforço do suor do seu trabalho. Então, não deveria ser assim, deveria haver aqui uma sensibilização. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos ao nosso segundo e último tema. É verdade que não vamos preencher todo ele ainda nesta primeira parte. Vamos dar seguimento na segunda parte. Por ora, a Procuradora-Geral da República queixa-se da falta de colaboração da Justiça Sul-Africana na decisão do pedido de extradição do antigo Ministro das Finanças, Manuel Chang, considerado figura central no caso das chamadas dívidas ocultas. Beatriz Buchili falava quando a apresentação do informe anual sobre a situação geral da administração da justiça no país, tendo afirmado que está tudo quase a postos para o julgamento dos 19 arguidos relacionados com este caso. Ricardo Tembe, como é que olha este posicionamento da Procuradora-Geral da República sobre este caso das dívidas ocultas? Muito obrigado. Eu primeiro tenho a dizer que acompanhei atentamente o relatório apresentado pela digníssima Procuradora-Geral da República a todos os níveis. Eu acompanhei com muita atenção. Ela tentou colocar a posição de Moçambique, o que se vive, só que ela limitou-se em 2 pontos muito essenciais. 2 pontos. O primeiro ponto, onde eu acho que, aliás, não nem são 2, são 3, são vários, até 3, mas eu vou citar aqui uns 3 pontos. A questão dos rápidos em Moçambique, ela não chegou a clarificar ou a aprofundar a proveniência e o que é que estará a acontecer, e qual é a atenção também da própria Procuradoria-Geral da República e a situação de Cabo Delegado, da criminalidade em Cabo Delegado. Ela apenas só mencionou aqui haver 3 processos que envolvem iranianos no assunto Cabo Delegado, mas não aprofundou o que muitos de nós, moçambicanos, esperávamos dela nos dizer exatamente o que é que está a acontecer aqui no nosso país. Mas ela limitou-se muito em não querer falar. Não sei se é por aquilo que eu pude entender como um membro político, de aqui haver uma privacidade, o que chamaria segredo do Estado. Mas este mesmo segredo do Estado deveria ter partilhado com a Assembleia da República. Eu me recordo ter questionado o colega Mchanga sobre os mercenários que lá se encontram, o que quer dizer que até no terreno há uma equipe de tropas estrangeiras por parte do governo que estão a fazer um trabalho. Então, essas informações todas deveriam ter sido descarregadas ao povo moçambicano, para o povo moçambicano saber o que é que está a acontecer. Agora, corrermos para também o ponto das dívidas. O caso das dívidas também, ela limitou-se muito em não se pronunciar muito ou aprofundar desta informação. E dou muita razão a ela. A razão que ela tem é a seguinte: ela não poderia também falar deste ponto, porque é um ponto que trata de seus superiores hierárquicos. Então não tinha direito dela vir dizer o fulano, conforme disse um dos colegas meus na Assembleia da República, que há um Newman, há uns que lá. Ela não tinha mesmo que falar disso, porque respeita a hierarquia. Mas eu senti um peso de consciência por parte dela. Eu senti que ela tem um sentimento humano. Ela se sente apertada, ela se sente que tem que fazer algo por este país, para libertar este país, mas também tem limitações porque envolve seus superiores hierárquicos e também
há uma parte que ela foi dizendo, olha, se os colegas da Assembleia da República acharem que o Procurador-Geral da República não pode ser uma pessoa indicada com o Presidente, que façam alguma coisa. Recomendou, deixou esse apelo à própria Assembleia da República. Então eu nela entendi que é um sentimento humano de que algo tem que acontecer. Por isso ela voltou a dizer, olha, se acharem que o Presidente da República não pode ser ele a indicar o Procurador-Geral da República, que façam alguma coisa, porque a Assembleia da República é o órgão deliberativo, é o órgão próprio para resolver essas situações. Ela também deixou isso aberto. Então, do meu ponto, eu tenho a perceber que ela sentiu muito de tudo quanto está a acontecer neste país e ela quer dar o seu máximo de coração, mas tem limitações, porque não pode também ir falar do seu superior. É difícil, é difícil. Muito Quem tem ouvido entendeu. Muito obrigado. Muito obrigado, Ricardo Tembe. Neste momento, chamamos a sua atenção, caro internauta, para observarmos o nosso intervalo e voltaremos a dar continuidade com este tema sobre o informe apresentado pela Procuradora-Geral da República. Até já. Bem-vindo ao canal Vilanculo TV. Acompanhe notícias, entretenimento e desporto. O nosso objetivo é manter o telespectador informado de tudo o que acontece em Vilanculo e no nosso belo Moçambique. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. Não se esqueça de partilhar os nossos conteúdos para juntos crescermos. Liga-te à sua TV online. Tens uma marca, uma empresa ou um negócio e pretende vender com facilidade e maior abrangência? A Vilanculo TV tem a solução para si. Venha correndo às nossas instalações e aproveite o nosso espaço para publicidade, anúncios de interesse público, venda de serviços e programas independentes em espaço de antena, cobertura de eventos particulares e empresariais, tudo isso e muito mais ao preço que cabe ao seu bolso. E lembrar que os primeiros 5 ganham desconto. Venha ter conosco. Assim, caro internauta, voltamos para a segunda e última parte do seu programa Política na Mesa, onde vamos já falar do segundo e último tema deste programa. Beatriz Buchil, que é a Procuradora-Geral da República, diz, ainda dentro do seu informe, que o Estado moçambicano perdeu cerca de 556 milhões de meticais a favor da corrupção, tendo dito ainda que o montante foi tornado, ou melhor, tendo dito que em conexão com esse crime de peculato foram instaurados 10 processos crime em 2020 contra 12 de 2019, o que totaliza nos últimos 2 anos 22 casos, ou melhor, 22 processos crime. Quero saber de si, Sara Chikango, a solução para se combater esse tipo de crime que só enriquece a um grupo de moçambicanos? Se fosse nos países onde a justiça funciona, eu acreditaria que haveria soluções. Mas nós estamos num país onde as leis não são implementadas, e são os próprios fazedores das leis que se desviam e se corrompem a esses atos ilícitos. Então, eu queria aqui dizer que se a África do Sul não concorda com a extradição de Manuel Chang para Moçambique, algo ele tenha lá visto, uma vez que em Moçambique o Manuel Chang desviou os valores cá e não foi pego no seu próprio país, ele foi preso num outro país, então alguma coisa nesse país não está bem. Também esperávamos aqui que a Procuradora-Geral da República dissesse algo de novo, mas não disse nada, trouxe um vazio. Tudo aquilo que ela disse é aquilo que o povo esperava de ouvir. E isto por quê? Porque o povo esperava ouvir a situação dos sequestros, quem são os mandantes desses sequestros aos empresários. Uma vez os mesmos sequestradores movimentam valores através de contas bancárias,
alguns através dos sistemas M-Pesa, M-Cash. Ninguém lá, ou a CISI, já tentou ir atrás dos tais para procurar saber onde é que são adquiridos esses valores, a sua proveniência neste caso. E outra questão aqui é sobre a guerra de Cabo Delgado. Então, ela deveria, neste informe, mencionar quem são os moçambicanos que também estão por detrás da guerra de Cabo Delgado. Uma vez partiu das negociações mal feitas, depois culminou com aquela guerra. Então, devia aqui haver uma profundidade, um esclarecimento, porque o povo quer ouvir. E aqui havia realçado eu que o fechamento da Total, nas edições passadas eu disse, nenhum investidor pode vir investir num país onde não há total segurança. Então, é aquilo que nós vimos, fechou-se a Total, porque sentem que não estão seguros com o avanço dos seus serviços. E também queríamos saber qual é o posicionamento do governo sobre a questão daquela guerra de Cabo Delgado, se já pediu ajuda militar. Fala-se de mercenários, será que esses mercenários, debateu-se esse assunto na Assembleia da República, ou que são mercenários contratados à revelia, que um dia isso pode culminar mais uma vez com uma dívida oculta? E falando de dívidas ocultas, nós ouvimos aqui alguns processos onde haviam a gente quer Newman, essas pessoas. Agora, por falar de Newman, queríamos saber se o tal Newman está nas grades, por que até hoje ainda está fora das grades? Então, isso também a procuradora deveria realçar, que o Newman está fora devido a este e aquele motivo, porque o povo quer ouvir a verdade. Agora, dizer aqui que nós fizemos isso, aquilo, nós sabemos que tudo é feito, mas quando se trata de segurança, porque a vida humana não tem preço, toda a gente fica preocupada. E é por ali. Falando dos 556 milhões de meticais que foram revertidos a favor da corrupção, isso é de se esperar. Anualmente perde-se valores, perde-se vários valores, mas o que a procuradora tem feito para se estancar esse mal ou esse crime que anualmente tem se visto? São processos, ok, mas esses processos, como é que andam? Será que andam? Porque nós acompanhamos alguns julgamentos já até travados, avançam, depois travam, nunca a coisa vai ou vem. E os agentes de Cernic, que nós sabemos muito bem que são os tais que deviam investigar os crimes, mas nós sabemos muito bem que são os mesmos que estão envolvidos em processos de corrupção. Então, nós estamos num estado onde a segurança do cidadão não é assim viável. E muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Chicango. Roberto Matsinho, se formos olhar para este número de processos crime que foi tramitado nos últimos 2 anos, estão indiciados magistrados do Ministério Público, judiciais e judiciais administrativos, todos por suspeita de prática de corrupção. No seu entender, como eliminar este fenômeno que a cada dia que passa tem assaltado as instituições públicas? Muitíssimo obrigado, Paulino Vilanculo. Primeiro, nós queríamos saudar a bancada parlamentar da Frelimo, a bancada visionária no nosso parlamento, a bancada que representa os moçambicanos, que tem estado a trabalhar de uma forma visionária na busca de soluções para o bem dos moçambicanos. Bem-haja a bancada da Frelimo. Esta bancada esteve muito atenta naquilo que foi a intervenção, o discurso relativamente ao informe da digníssima Procuradora-Geral da República, quando fazia menção do trabalho que aquele órgão terá realizado no ano de 2020. A bancada da Frelimo fez perguntas, como outras bancadas também fizeram perguntas,
teve algumas questões de insistência e ficou muito feliz das respostas dadas de forma pontual, de forma tempestiva pela digníssima Procuradora-Geral da República. Paulino Vilanculo, eu não gostaria de fugir à pergunta que me colocou, mas se me permita, deixe-me que primeiro faça o seguinte alinhamento. Há muitas questões, há perguntas quase similares das duas bancadas da oposição que fizeram ou que dirigiram à Procuradora-Geral da República, e ela respondeu, quer no primeiro dia, quer no segundo dia, soube estar a digníssima respondendo pontualmente a esta questão. O que os moçambicanos e a estas duas bancadas da oposição devem saber e sublinhar é que há um entrave que a Procuradoria-Geral da República encontra no caso destas dívidas não declaradas. Eu não gosto do termo dívidas ocultas, mas sim dívidas não declaradas. Há um entrave que a Procuradoria-Geral da República encontra para avançar naquilo que é o desfecho desta situação. Existem organismos internacionais que deviam cooperar com a Procuradoria-Geral do nosso país em termos de fornecimento de dados, em termos de fornecimento de informações precisas dos contornos desta dívida não declarada. Enquanto estes organismos internacionais não oferecerem as informações e os dados, logicamente vamos conhecer um certo atraso em termos de resposta, em termos do desfecho deste caso. Mas nós, como a Frelimo, estamos preocupados para que este caso tenha o seu desfecho, se conheça efetivamente quem são os implicados neste caso. Aliás, a Procuradoria-Geral da República, de um tempo para cá, já fez uma parte significativa daquilo que é o dossiê ao seu dispor. Temos conhecimento de algumas pessoas acusadas que já estão a contas com os órgãos de justiça. Mas este não é o fim, porque também fala-se de outros contornos que devem ser dados primazia. A outra questão que eu queria dizer, os meus dois colegas aqui falaram dos raptos, falaram de corrupção, falaram também da situação de Cabo Delgado e deixaram de falar do caso da zona centro do país, que também não pode ficar de fora. Todos esses casos devem ser analisados da mesma forma e devem conhecer o mesmo tratamento. O que também gostaríamos aqui de frisar é que nota-se nos últimos anos um recrudescimento de casos criminais, e esses casos criminais são casos criminais de ponto de vista sofisticado e que obriga aquilo que são os órgãos de justiça também se reinventar no sentido de responder pontualmente a estas situações. Há um tempo atrás, o nosso país não era palco desta situação vamos lá dizer, de raptos. E este ano voltou a se acompanhar, a se viver um cenário quase em todo o país, mas com grande primazia, com grande destaque a cidade de Maputo, de raptos. E esses raptores vão exigindo à família dos raptados somas avultadas de dinheiro. Então, este trabalho não é um trabalho de hoje para amanhã que a Procuradoria-Geral da República possa ter uma informação precisa. E também é preciso sublinhar aqui, Paulino, que existe aquilo que se chama, os juristas bem sabem, do segredo do Estado. Não é a Assembleia da República que vai exigir que este princípio, este desiderato do segredo do Estado seja despejado naquela casa.
Também existe o princípio de presunção de inocência. Alguns círculos de opinião, algumas correntes já vão vaticinando que o Beltrano Cicrano está implicado no caso das dívidas não declaradas. Não é bem assim. Há um trabalho minucioso que deve ser feito e nós julgamos que está sendo feito para se apurar a veracidade se este ou aquele está implicado nos casos. Então, deixemos que os órgãos de justiça façam o seu trabalho normalmente, sem pressão de quem for. E também há um outro princípio que deve ser respeitado na fase de instrução preparatória. Meus colegas estão a pedir aqui que se diga efetivamente quem foi, como é que foi. Sabe, há um princípio legal que deve ser respeitado e nós não podemos pressionar para que se pontapeie este princípio. E também esta forma de falar de alguns deputados, em particular de um deputado. Há um deputado que tanto fala na Assembleia da República, não sei se fala ou deixa ficar a sua opinião, foi chamado a atenção através de uma aula de sapiência eu estive muito atento, de quase 5 minutos da digníssima Procuradora-Geral da República, ao chamar-lhe a atenção, a sua forma de falar e de confundir as pessoas e de confundir os órgãos. Chamou a atenção o fato de comportamento deste deputado, que falta respeito a outra, falta respeito aos colegas, falta respeito aos órgãos e confunde a todos. Muito obrigado. Roberto Marcinho, penso mesmo só questão de gerarmos o tempo para responder esta questão ligada mesmo ao fenômeno corrupção. Porque se formos olhar, eu dizia que se formos olhar para os 22 processos de crime que foram instruídos nos últimos 2 anos, todos eles são tidos como indiciados magistrados do Ministério Público, judiciais e judiciais administrativos. Muito bem, eu queria secundar, parafrasear as palavras da digníssima Procuradora-Geral da República. Nós, como cidadãos moçambicanos, não podemos esperar, se calhar, uma reação da Procuradora-Geral da República, mas sim, se temos alguma dúvida, temos, por exemplo, em Vilanculo, temos a Procuradoria-Geral do Distrito, temos também o Tribunal Distrital, temos a Procuradoria Provincial aqui na província de Inhambane. Há situações que nós não podemos esperar. Por exemplo, ela foi ao Parlamento agora e nós colocamos aquelas questões, aguardamos que ela dissesse aquilo que nós queríamos, mas há órgãos que alimentam a Procuradoria-Geral da República. Para responder concretamente à sua pergunta, o que deve acontecer aqui, Paulino Vilanculo, a questão deve partir de mim, deve partir de si, deve partir dos meus colegas e de outros concidadãos, a mudança de comportamento. Porque o que eu entendo, ninguém instrui, não há nenhum instituto, nenhuma faculdade que treina ou capacita essas pessoas que se desviam daquilo que é a linha de orientação dos instrumentos, porque quem comete corrupção fica a saber que ele desviou-se daquilo que é a ética profissional. Ninguém deve ser, como é que podíamos dizer, usufruir o assento que ele ocupa para os ganhos próprios. Então, a corrupção é uma questão do desvio de comportamento de cada cidadão. O que nós devemos fazer para que, da próxima que a digníssima Procuradora-Geral da República for ao Parlamento, nos dar uma informação real e diferente daquela que deu hoje, deve começar de todos nós mudarmos o comportamento, dizer não a corrupção nas nossas instituições, porque quem tira dinheiro e entrega, por exemplo, à polícia é o cidadão, não é o polícia que exige o dinheiro. Quem tira o dinheiro para comprar uma vaga numa instituição não é o responsável da instituição, mas sim é o cidadão que precisa de ocupar aquela vaga. Sabendo que você é inteligente, por que que não usa do seu conhecimento, do seu background para ocupar o espaço e arranja o cabrito para oferecer? Então, este assunto
parte de todos nós, devemos acabar com este mal-ar que está a enraizar e também a criar um mal-estar em todo o tecido social. Muito obrigado, ficou essencial sim. Ricardo Tembe. Muito obrigado. Eu acompanhei também aqui atentamente o colega Roberto. Olha, perguntas esta que nem a digníssima Procuradora-Geral da República não conseguiu responder por não fazerem parte das capacidades dela. Quem era o meu colega Roberto Massim para responder essas questões? O povo quer saber por que é que estão cadeadas as pessoas numa cela 100 pessoas. É da responsabilidade dela. Por que é que não cria-se condições de construir uma cadeia adequada para colocar as pessoas lá? Por que é que lá há falta de assistência jurídica? Por que é que lá há violação de direitos humanos que até ela por si mesma voltou a aceitar que de facto há violação de direitos humanos aqui em Moçambique? Não é o que o colega está a tentar dizer aqui. O colega tem muita razão. Ele procurou aquilo que ele deveria argumentar, mas a base é que a verdade no terreno está a falar. Este partido Frelimo já trabalhou 50 anos, mas já está na reforma. Eu acho que é a vez de Hernando no partido se aprumar para levar conta desse país. Porque se não leva conta deste país, nem os terroristas daqui a nada hão de levar esse país, porque não tem dirigentes, não tem nada. Faz sentido que alguém ficam 50 pessoas numa sala de 2 metros. Ricardo Tembe, ainda quero ver sua análise. A Procuradora-Geral disse ainda dentro do seu informe que o combate ao terrorismo passa pelo controle das fronteiras. Como tornar isto em prática, tendo em conta que, por vezes, há indícios do envolvimento de alguns agentes neste ato criminal? Essa mesma pergunta eu iria o fazer junto a ela, porque quem vela por este setor da justiça é ela. Por que é que nas fronteiras não há segurança? Esta pergunta é mesmo para ela, porque ela é que vela por este setor. Por que é que nas fronteiras moçambicanas não há segurança até a gente sermos invadidos pelos terroristas? Esta pergunta é mesmo para ela. A pergunta está aí. Como amigo, eu vou apenas aqui dizer aquilo que eu acho, aquilo que é a verdade no terreno, porque para mim também deixa-me entender que nas fronteiras estão lá, há segurança, mas é possível dentro do terreno já termos pessoas como terroristas. Então é um assunto mesmo interno da privacidade do Estado, conforme dizia o colega aqui, que é a privacidade do Estado. Obrigado. Mas ela também acabou dizendo que há infiltrados. Sra. Chicano, entende que há fragilidade nas nossas fronteiras? Sim, entendo que há fragilidade. Mesmo a própria procuradora disse que há infiltrados no seio da corporação. Então, há que não haver aqui uma segurança. É da responsabilidade dela. É da responsabilidade dela. Ela tem que nos pôr isso a andar. Porque, olha, se o Manuel Chang até hoje não vem para Moçambique, é porque há países sérios. Quando implementam as leis devem ser cumpridas. A África do Sul teve coragem de julgar o próprio presidente da República, mas aqui, quem vai à cadeia é o ladrão de pato. São peixes pequenos, mas há grandes tubarões que até hoje, na questão de dívidas ocultas, não estão a ser julgados. Nós sabemos muito bem disso. Mas eu também percebi que para este país andar, as leis funcionar, até a Procuradora-Geral da República estar divorciada de ser indicada ou nomeada por 5 pessoas para assumir esse cargo. Tem que ser através de órgãos apropriados que pertencem a todos nós. Ela sim vai trabalhar, mas enquanto indicado pelo Presidente da República, não vai acontecer. Olha, Sr. Paulino Vilanculo, nosso apresentador deste canal da televisão, as pessoas que fazem esse tipo de crimes não são singulares como eu que choro por uma água dessa. São pessoas que transportam, pessoas que usam dinheiro. Até eu chamaria de um outro nome. É revolta interna entre eles. São pessoas com dinheiro. Não é qualquer. Quanto custa alimentar uma guerra? Obrigado. Sra. Chicano, volto a si. Defendia que há infiltrados nas fronteiras.
Qual é o trabalho, no seu entender, que deve ser feito para identificar e combater esses infiltrados? Eu nunca fui polícia, deveria ser ela a própria procuradora formada nessa matéria de segurança do Estado e ir atrás do problema. Eu, apenas como cidadão, só exijo a minha segurança para a proteção da minha vida como cidadão neste país. Eu dizer que é preciso fazer isto, aquilo, sou uma pessoa treinada para tal. Nós temos aqui a CIS, que é a Segurança do Estado, e junto com a Cernic. São essas instituições que devem trabalhar sério para irem atrás dos tais criminosos nesse país. Eu, Sara, não entendo nada da situação de guerra. Ainda estou num partido que nunca sequer em nenhum momento pegou uma pistola para chegar ao poder. Então, a Frelimo sabe quais são os métodos. Se são eles mesmos que estão por detrás disso, vão se indicar entre eles. Muito obrigada. Roberto Mazzini, ainda dentro deste assunto, a Procuradora-Geral defendeu que o combate ao terrorismo passa pelo controle das fronteiras. No seu entender ou na sua análise, acha a tarefa fácil tornar isto em prática, tendo em conta que há indício do envolvimento de alguns agentes na prática deste tipo de ato? Muito obrigado. O mais importante é a identificação do erro. Uma vez identificado o erro, não se perpetuar no mesmo erro. Eu acho que foi uma análise profunda, foi um trabalho aturado da Procuradoria-Geral da República a todos os níveis e identificou-se esta situação. Uma vez identificada esta situação, há que se avançar em medidas para reduzir a situação. A digníssima Procuradora-Geral da República falou também no último dia do seu informe apresentado aos parlamentares que há necessidade de criação de uma instituição que vai velar sobre estes crimes sofisticados que tendem a acontecer no nosso país. Mas também falou de um trabalho realizado o ano passado do melhoramento e também da capacitação dos recursos humanos da Procuradoria-Geral da República para perceber mais ou menos desses novos crimes que têm estado a acontecer no nosso país. E também a nossa bancada parlamentar da Frelimo, preocupado por esta situação, chegou ao ponto de colocar à mesa a necessidade da criação ou de ativação dos tribunais militares para trabalhar com casos, por exemplo, de Cabo Delgado, porque há casos que o seu tratamento em tribunais judiciais não tem trazido aquilo que são os resultados almejados. Então, isto deve ser valorizado. É um trabalho que o nosso partido, que a nossa bancada tem estado a fazer para se repor aquilo que é a ordem. Os meus colegas estão a repetir na mesma tecla de algumas pessoas que pensam que são implicadas no caso das dívidas não declaradas. Eu repito e reitero, deixemos os órgãos da justiça fazer o seu trabalho. Concluído o trabalho, nós vamos conhecer quem são efetivamente as pessoas que estiveram por detrás deste cenário todo. Nós não podemos substituir os órgãos de justiça no nosso país. O Ricardo Tembe fala de um agrado saído da boca da digníssima Procuradora-Geral. Ele não percebeu. Eu acho que a sua bancada também não percebeu. Esta era uma resposta em virtude de uma pergunta provocativa que a oposição lançava para a digníssima Procuradora-Geral quando dizia como é que a Procuradora-Geral da República vai ter uma ação enérgica na solução de grandes problemas enquanto se sabe que ela foi nomeada pela Sua Excelência, o Presidente da República. Disse assim, respondeu assim, é assim
porque é um ato, é uma questão que está consagrada na Constituição da República. A Constituição da República é que prevê que a Procuradora ou o Procurador-Geral da República não é indicado pelos parlamentares, mas sim é nomeado pelo Presidente da República. Então, se há um deputado ou se há uma bancada parlamentar que gostaria que o Procurador-Geral da República fosse eleito a nível da Assembleia da República, a Assembleia da República é competente para rever aquilo que é a Constituição da República. Enquanto não se rever a Constituição da República, vamos trabalhar, vamos nos conformar com aquilo que a Constituição da República preconiza. Obrigado. Perdão. Roberto Matzinho, peço ao mesmo tempo para que deixe suas considerações finais, o tempo já nos fugiu. Muito obrigado, nós agradecemos este tempo que estivemos aqui para debruçar, para trocar impressões relativamente a quantas vai o nosso país e também a quantas vai o nosso município, e dizer que continuemos engajados no trabalho, mas também vigilantes nesta situação que se vive no nosso país de terrorismo, que poderá, quem sabe, atingir Vilanculo, e continuemos a nos precaver e nos prevenir da Covid-19. Senhora Chicano, considerações finais? É assim, o nosso maior valor é a vida, então pedimos ao governo para reforçar mais a segurança dos moçambicanos, que tanto, principalmente aos moçambicanos que estão em Cabo Delgado, esses estão a precisar mesmo de uma segurança a dobrar. E muito obrigado. Ricardo Temes, suas considerações finais. Muito obrigado. Em meu nome, eu tenho a convidar, a reforçar o convite a todos os moçambicanos, a nível nacional e internacional, a refletirem nos ideais deixados pelo malogrado presidente Afonso Dhlakama, que no dia 3 completa 3 anos do seu desaparecimento físico, e também dizer ao meu partido, é um momento para nos levantar. Este país só pode ser da Renamo. A fragilidade com os nossos irmãos é essa que estamos a ver, por isso nenhum qualquer que acha está aí a nos invadir em Cabo Delgado. Então precisa de nós mesmos. Este país precisa de um governo sério, forte, capaz de controlar a situação deste país. Enquanto continuarmos com este governo assim, a fragilidade é essa que todos estamos a presenciar. A Frelimo é essa aqui. Obrigado. Assim, caro internauta, colocamos o ponto final a mais uma edição do programa Política na Mesa. Queremos agradecer o calor da sua companhia desde o início até esta parte. Para a semana tem mais Política na Mesa, mas queremos pedir ao mesmo tempo para que subscreva seu canal se ainda não o fez. Deixe seu comentário, o que achou deste programa, e partilhe o vídeo para ter muitas visualizações. Pedimos para que continue a se prevenir da Covid-19, porque ainda existe dentro de nós. Até mais. Este programa conta com o apoio da Tá Na Hora Service Limitada.